escolhida sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilhe para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. O Evangelho que ouvimos apresenta palavras muito importantes para a nossa compreensão de vida, de convivência entre irmãos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falando para uma grande multidão sobre o monte, se senta e começa a falar. Ouvimos domingo que passou, quando ele sobe o monte, se senta e expressa as bem-aventuranças para aqueles que estão à sua escuta. E nesse discurso, ele continuando hoje, ele fala o que devemos ser, como precisamos ser em nossa vida, no meio da nossa família, nossa sociedade, nosso serviço profissional, nossa caminhada. Sal da terra e luz do mundo. Ele fala: vocês são o sal da terra. O sal, se o sal se tornar insosso, não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Mas o sal é um alimento, é um tempero muito especial. É o melhor tempero que existe, porque ele será notado em qualquer alimento se tiver faltando o sal. E ele tempera e dá um sabor muito especial, e esse tempero é importante que possamos ter dentro de nós um tempero também para a nossa proposta de vida. Como vamos nos comunicar com os irmãos se a nossa vida é insossa? Precisamos temperar. Como vamos temperar esse coração que precisa se comunicar, falar para os demais? E o Evangelho é a palavra de Deus que nos dá o alimento, a capacidade de nos tornar temperados, prontos, abertos para uma conversa, uma convivência, uma comunicação. O tempero que nós buscamos no Evangelho nos traz essa capacidade de sermos esse sal que vamos levar um bom sabor para a nossa família, a nossa casa, onde estivermos. Se formos bem temperados, vamos dar um sabor, e a nossa convivência será muito boa, como aquele alimento que é muito bom, sempre muito bom, e as pessoas procuram se alimentar com ele. É importante que a nossa proposta de vida seja essa, que tenha um bom tempero. E Jesus fala também: vocês são a luz do mundo. A gente não acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, debaixo de uma caixa, de maneira nenhuma, mas ela vai ficar num lugar alto, bem visível, onde ali ela espalhe a sua luminosidade, e as pessoas que estão ali possam se servir daquela luminária. Nós temos aqui as nossas lâmpadas, estão num local bem aberto e ilumina esse espaço aqui. Mas também Ele está iluminando, essas lâmpadas estão iluminando o nosso coração. Para iluminar o coração precisa um pouco mais, não é somente uma lâmpada ou milhares de lâmpadas, mas sim a nossa oração, a nossa seriedade, nossa justiça dentro de cada um, a leitura, o desejo para ouvir a palavra de Deus, a busca dessa palavra,
ela vai iluminar esse coração, e esse coração estando iluminado, ele vai iluminar pessoas ao seu redor, porque é uma lâmpada. A lâmpada não clareia só uma pessoa. Se tiver 10 ou 20 ou mais, ela joga o seu reflexo em todas as pessoas. E esse coração, se ele estiver iluminado com a palavra de Deus, com a participação da igreja, esse coração terá muitas luzes, muita luz, e essa luz traz a todas as pessoas uma claridade, uma oportunidade de visualizar melhor as coisas, enxergar bem, buscar e não tropeçar na sua caminhada naquele espaço onde o coração ilumina. Esse coração que pode ser muita luz, ele guia muitas pessoas, não somente uma pessoa, porque essa pessoa vai irradiar ao seu redor uma capacidade, um sentimento, uma gratidão, uma alegria, e ao seu redor terá algum efeito, porque a lâmpada do coração, ela ilumina muito mais do que uma dessas que estão aqui. Ela ilumina histórias, ilumina espaços, tira os medos, clareia a fé, a certeza, a liberdade da pessoa. Exatamente, que tenhamos um coração iluminado, também um sentimento bem temperado, como um sal que tempera muito bem. E Jesus fala assim: brilhe para vocês, brilhe na história de cada um a iluminação que o Evangelho apresenta. E assim nós vamos caminhar. A nossa igreja pode ser essa que tem muita luz, muito tempero, se o trabalho que fizermos aqui, a nossa oração seja aquela oração bem feita, bem entendida, bem irradiada, compreendida, abraçada pelo Evangelho que ouvimos ou pelas leituras. O apóstolo Paulo fala que não usou sabedoria para se comunicar com o pessoal lá de Corinto. Ele não usou o que ele estudou nas faculdades de maneira nenhuma. Ele usou o coração, ele usou o entendimento, o qual esse entendimento, dentro da cultura onde ele estava, o pessoal entendeu, ouviu, compreendeu e se enriqueceu com o que o apóstolo apresentou para eles. A palavra de Deus não precisa de sabedoria de faculdade, de universidade, não. É a sabedoria do coração, da oração, do entendimento, das graças que a pessoa recebe, da esperança que ela tem de se encontrar sempre aliviada em seu sentimento cristão. E nós podemos buscar isso que vamos encontrar. A nossa convivência com a do apóstolo São Paulo vai ser boa se diante do irmão usarmos o que é certo, usar a palavra a qual temos dentro de nós, dentro de um sentimento, de uma alegria, de uma gratidão, a qual o Evangelho nos iluminou e nos deu sabor. Com esse sabor e essa luz, vamos ser, claro, luz para todos os povos, como Jesus fala. Assim, brilhe para nós, dentro da casa, dentro do ambiente, dentro do espaço onde você vive, onde eu vivo, brilhará a nossa aura, a aura que aprendemos e alimentamos dela através da oração. Então, fala o profeta Isaías para dar roupa ao que está nu, para dar pão ao que está com fome. É a caridade que ele apresenta para as pessoas da sua época, porque havia injustiças e o profeta chega para a autoridade: vamos dar de comer aquela pessoa, aquelas pessoas que precisam. Nem todos têm condições de se alimentar, e o profeta fala para aqueles que têm condições de levar um pouco, partilhar um pouco para aquele que está necessitado. Temos também necessitados hoje, onde a nossa compreensão
nossa definição de irmão pode ser muito importante para trazer ao próximo as coisas boas que a Bíblia nos mostra, nos apresenta, e vamos ouvindo, claro, com o entendimento de receber essa palavra e colocar ela na prática da nossa vida. O Evangelho é aquele que a gente ouve, entende, digere, mastiga. Se a gente fizer tudo isso, quando ele partir de nós para uma ação, tanto é sal como é luz, bom tempero e boa iluminação. E a igreja mãe está, claro, com essa proposta, com esse entendimento e esse desejo de que seus filhos sejam pessoas bem temperadas, bem iluminadas e levem aos irmãos coisas boas, coisas bonitas, porque todos nós precisamos nos encontrar com o Senhor da nossa vida, como pessoas que tenhamos a nossa riqueza interior, claro, recebida dele e partilhada entre nós. Assim a igreja viverá com a sua condição de ser mãe e com muitos filhos ao seu redor, cada filho que abraça, que se interessa e que trata bem dessa casa, que é a casa nossa mãe igreja. Assim seremos testemunhas do Evangelho todos os dias em nossa vida cristã. Fiquemos de pé para rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Prece da Assembleia. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que atenda às súplicas de todos os que se dirigem a Ele com o coração humilde e confiante, dizendo: ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Para que a Igreja seja permanente, testemunha do valor da honestidade, dissipe a escuridão do egoísmo e faça resplandecer a luz de Cristo, mediante o anúncio do Evangelho. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Para que as autoridades políticas, civis e religiosas se dediquem à promoção do bem comum e incentivem também nas redes digitais o diálogo respeitoso na sociedade. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Para que nossas comunidades sejam lugares de acolhimento, solidariedade e reconciliação. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Para que os exemplos de generosidade deixados pelos nossos falecidos continue marcando nossas vidas. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Com o pão e o vinho ofertamos a Deus a vida das pessoas mais fragilizadas da sociedade e daqueles que são sensíveis ao seu sofrimento. Façamos o ofertório. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. A me criar tu me
concedei, nós os pedimos que se torne para nós sacramento de vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar graças sempre em todo lugar, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou a nascer da Virgem Maria e, morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as denominações, e todos os coros celestes, entoemos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo, o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai-o, Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo,
nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. E o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós nos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Joaquim, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que é unida em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de Filho, digamos juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice, fazendo-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que possamos com alegria produzir fruto para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentada para os avisos. Nossos compromissos da semana. Segunda-feira, o texto da misericórdia. Na terça-feira, preparação da liturgia às 18 horas e missa às 19 horas. Na quarta-feira, o grupo de renovação carismática está retornando também às 19 horas. Na quinta-feira, o texto dos homens também às 19 horas. Domingo, missa às 7 da manhã e às 19 horas da noite. Também está aberta as inscrições para o curso preparatório para o batizado. O local é na Secretaria Paroquial, o horário das 8 da manhã às 12. Os documentos necessários são cópia da certidão do nascimento da criança, cópia do RG dos pais e padrinhos, comprovante de residência pais e padrinhos e a taxa
custa apenas R$40. Eu quero só acrescentar que ela falou amanhã o texto da misericórdia, o interesse na casa das irmãs. Aí nós convidamos a todos que quiserem participar. Esse texto da manhã pode ser a despedida da nossa querida Madalena, que ela vai embora esse mês, não sabe o dia ainda. E então convido todos vocês para participar. E o texto dos homens, provavelmente quinta-feira a gente vai dar continuidade. Quinta-feira passada já fizeram só em 3. Eu não participei, porque eu estava na formação lá em Brasileia, da campanha da fraternidade. Mas agora, essa semana, se Deus quiser, eu vou participar. Também na próxima sexta-feira inicia o Rio de Água Viva lá em Rio Branco, de 14 a 17, isto é, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. O Rio de Água Viva acontece durante o período do Carnaval. É a Renovação Carismática que organiza o Rio de Água Viva e será do Colégio Imaculada Conceição. Portanto, se houver um grupo que está se organizando, procure se organizar para participar, ou se alguém quiser ir individualmente, será no Colégio Imaculada Conceição, iniciando na sexta-feira à noite lá em Rio Branco. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Sebastião, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças